Ele tem sempre uma palavra ao meu, ao teu, aos nossos corações. E eu quero meditar na palavra do Senhor em Marcos, capítulo de número 10, versículo 46 ao versículo 52, aonde vai contar a história de um homem que era cego e um homem que era mendigo. Jesus, ele saindo de Jericó, ele ia passando por aquele caminho. E a Bíblia vai registrar que aquele homem estava assentado na beira do caminho. E ali todos os dias ele estava mendigando, e ele estava ali, meus amados irmãos, passando mais um dia para tentar vencer as suas adversidades. Ele era cego e ele vivia em um estágio de desprezo, de humilhação. Ele vivia em um estágio, meus amados irmãos, deprimente. Mas chegou um grande dia, e esse dia foi exatamente quando Jesus ele ia passando pelo caminho. E quando Jesus ia passando pelo caminho, ali, meus amados irmãos, a história daquele homem começou a ser mudada e transformada. E quando aquele homem, ele ouvindo falar que era Jesus de Nazaré que estava passando pelo caminho, ele começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A história deste homem começou a ser mudada e transformada quando ele começou a ouvir, a falar que era Jesus que estava passando por aquele caminho. E o que mais acontece ali? Quando aquele homem escuta falar que era Jesus de Nazaré, Jesus o Eterno, o Criador, meus amados irmãos, dos céus e da terra. Quando aquele homem escutou que era Jesus, ele começou a ter uma nova postura. Ali ele começa a clamar. E ali ele começa a pedir socorro a quem tem socorro. Ele começa a pedir ajuda a quem tem ajuda. Ele começa a pedir libertação a quem tem libertação. Ele começa a pedir, meus amados irmãos, a Jesus. Ele começa a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele começa, meus amados irmãos, uma vida de clamor. Você quer que a sua vida mude? Quer que Deus liberte? Eu não sei qual é o processo que você está passando. Se está escravizado por algum tipo de vício. Eu não sei se você anda deprimido, se anda depressivo, enfermo. Eu não sei qual é o processo que você se encontra. Aquele homem era mendigo e era cego, mas ele começou a clamar e a pedir as misericórdias de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E nesta manhã você pode começar uma vida de clamor, porque você está ouvindo falar de Jesus, que ainda muda cativeiro. Jesus que faz paralítico andar, que faz cego ver, que faz o mudo, meus amados irmãos, falar, o surdo ouvir. O Jesus que ainda tem poder e terá para sempre poder nos céus, na terra, debaixo dela. E ele continua atento ao clamor daqueles que estão clamando. Eu não sei qual é a adversidade que você se encontra, que você está passando, mas você pode começar a clamar pelas misericórdias de Deus nesta manhã, porque as misericórdias do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos, e as suas misericórdias não têm fim. Nova é cada manhã, grande é a fidelidade de Deus, porque Ele é misericordioso, Ele é piedoso para aqueles que o buscam, para aquele que se volta para Ele de todo o seu coração. E aquele homem começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A história daquele homem começou a mudar quando ele ouviu falar de Jesus e quando ele começou a clamar. Mas só que no versículo, meus amados irmãos, 48, ele já encontra uma oposição muito grande, querendo que ele fique prostrado aonde ele está. Muitos disseram para ele: cala-te. Muitos o repreendiam para que ele não clamasse mais. Praticamente muitos estavam dizendo para ele: fica onde você está. Tu já é cego, tu já é mendigo. Fica onde tu está, porque
tu já se encontra nesse estágio há muito tempo. A tua vida já vive uma vida miserável. Tu não vai sair deste lugar. Mas ele não se deu por convencido. Ele não se rendeu e não se entregou. A Bíblia vai nos refalar no versículo ainda 48. E vai dizer, meus amados irmãos, para as nossas vidas: e ele clamava cada vez mais. Eu tenho uma palavra de Deus ao meu, ao teu, aos nossos corações. Você que está hoje no seu comércio, que está passando por esta rua, clame mais, não desista. Clame mais pela sua família, clame mais, porque Deus está com seus ouvidos atentos para aqueles que estão clamando. Não desista de clamar pela libertação do seu filho. Não desista de clamar pela cura. Não desista de clamar para ser salvo, liberto, transformado, remido e lavado com o sangue do Cordeiro para a glória de Deus. Não desista, porque quando nós clamamos, algo no mundo espiritual está acontecendo. Deus está agindo através das orações para a glória de Deus. Clame aonde você está. Vá no seu quarto, clame lá. Vá estar na rua, está aqui agora, comece a clamar. Aonde você se encontrar, você pode abrir um clamor, pedindo socorro e a misericórdia de Deus. Porque tudo que o diabo quer é que você se cale. Tudo que o diabo quer é que você se entregue, que você fique rendido e prostrado, e que você não consiga mais sair do estágio, do fundo do poço que você se encontra. Mas Jesus nos trouxe aqui nesta manhã para te dizer que Ele ainda continua salvando, que Ele ainda continua libertando, que Ele ainda continua transformando, restaurando, restituindo. Clame pelo teu casamento, clame pela sua família, peça a Deus misericórdia e não desista de clamar para a glória de Deus. Mateus 7:7 e o versículo 8 diz assim: pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrarei, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e aquele que bate, Jesus vai abrir a porta. Eu não sei qual é a porta que você está precisando ser aberta hoje. Talvez seja a libertação de qualquer vício. Jesus ainda abre a porta e te tira desse vício para a glória dele. Jesus continua fazendo aquilo que você não pode fazer, aquilo que eu não posso fazer, aquilo que os homens não podem fazer, porque Deus é o Deus do impossível para a glória dele. Não sei como você se encontra, não conheço o estágio da sua vida, mas Jesus ainda continua salvando, libertando, transformando, fazendo algo novo na vida de quem clama. Lembre-se, aquele homem começou a ouvir falar que era Jesus de Nazaré, e quando ele ouviu falar que era Jesus, ele começou uma vida de clamor. Muitos tentaram fazer com que ele parasse de clamar. O inimigo, ele trabalha assim. Talvez você já pediu algo a Deus, pediu a libertação, eu não sei de qual é a área da sua vida, e você ainda não conseguiu, e o inimigo vai colocando na mente, vai usando pessoa, você vai viver nesta vida mesmo. Como muitos dizem, que isso aí não tem mais jeito. Pau que nasce torto nunca se endireita. É um ditado popular do mundo, mas eu aprendi com Jesus. Você pode ter nascido torto, todo desmantelado. Ninguém hoje não pode te valorizar, ninguém hoje pode dar nada por você. Mas tem um Jesus no céu, esperando o teu clamor, esperando você pedir socorro e libertação a Ele, porque Ele está pronto para mudar a tua história. Porque no mundo há o ditado popular: pau que nasce torto não se endireita, mas Jesus endireita o que está torto. Jesus apruma, Jesus coloca, meus amados irmãos, no caminho correto para a glória dEle. O nosso Deus é o Deus que endireita caminho daqueles que andam na perdição para a glória de Deus. Ele é o Deus do impossível. É o Deus do impossível. E tudo que o diabo quer é que você aceite essa situação que você vive, a escravidão que você vive. Mas eu quero te dizer, Jesus está pronto para ouvir o teu clamor, porque Ele continua libertando, transformando e restaurando para a glória de Deus. E aquele homem, ele clamava cada vez mais: tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim.
E você nesta manhã, você pode continuar clamando, pedindo socorro aos céus, pedindo socorro a um Jesus que ainda faz prodígios, milagres e maravilhas. Você ainda pode pedir ajuda aos céus. No versículo 49, Jesus parando, mandou que alguém chamasse aquele homem e disseram para ele: tem de bom ânimo, levanta que ele te chama. Tem de bom ânimo, levanta que ele te chama. E nós sabemos, meus amados irmãos, que as lutas da vida, a opressão que muitas vezes passamos, muitas vidas vivem em uma vida desanimada, cabisbaixa. Muitas vidas, elas vivem desanimada, com a tristeza profunda no seu coração. E sabemos que o desânimo nos leva a viver uma vida de incredulidade. Sabemos que o desânimo nos faz, meus amados irmãos, recuar, viver uma vida oprimida. Sabemos que o desânimo muitas vezes nos faz murmurar, reclamar. Sabemos que o desânimo nos faz muitas vezes até desacreditar do poder de Deus. Quantas vidas hoje que diz assim: eu já pedi a Deus, mas nada aconteceu, a minha vida não mudou, não acontece nada na minha vida. E ali aquela tristeza, aquele desânimo vai entrando no seu coração. Quantas pessoas, irmão, por conta do desânimo, por conta de uma tristeza profunda, entraram em uma depressão. Talvez você esteja hoje nesse estágio, no estágio do desânimo, no estágio de uma tristeza profunda, e talvez você já está à beira da depressão. Mas hoje eu estou aqui como um homem de Deus para te dizer que Jesus, ele manda te dizer: tem de bom ânimo, alegra-te, levanta a tua cabeça, segue em frente, continua pedindo misericórdia a Deus e não desanima, mas continua animado, crendo no poder e na glória do nosso Senhor Jesus. Quantas pessoas hoje, por conta que entrou no desânimo, já pensou em cometer o suicídio? Quantas pessoas já não conseguem mais ter paz na sua alma, por conta que o desânimo chegou? Mas Jesus mandou que eu o chamasse. Olha só, Jesus, ele poderia ter dito para aquela multidão: abre, multidão. Não, ele mandou que alguém o chamasse, como ele está fazendo nesta manhã, usando a cada um de nós que estamos aqui para anunciar o ano aceitável do Senhor, dizendo para você nesta manhã: tem de bom ânimo, anima-te, tem de bom ânimo, levanta que ele te chama, levanta que ele te chama. Olha só o que é que Jesus faz, meus amados irmãos, quando tem alguém clamando. Ele para e manda que alguém te chame. E aquele homem precisava tomar a decisão mais importante da sua vida, porque muitas vezes ouvimos falar de Jesus, mas muitas vezes passamos por desapercebido. Muitas vezes até clamamos, mas não tomamos a decisão mais importante da nossa vida, que é obedecer a voz do Mestre, que é obedecer o convite de Cristo. Aquele homem precisava tomar a decisão mais importante da sua vida. E qual era essa decisão? Era a decisão de obedecer um convite de Cristo. Como diz em Mateus capítulo 11, versículo 28 e 29. Vinde a mim, todos que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E nós encontraremos descanso para as nossas almas. Jesus é
descanso para as nossas almas. Jesus é libertação para os vícios. Jesus é transformação para aquele que deseja ser transformado. Jesus é a cura para aquele que deseja ser curado. Jesus é, meus amados irmãos, o Deus do impossível. Mas agora você precisa tomar a decisão mais importante da sua vida. E qual é ela, irmão Juscelino? É obedecer a voz de Cristo. Aceitar na tua vida o convite de Cristo. Muitos dizem até assim: irmão, eu não estou preparado para ir para Cristo. Ninguém nunca vai estar preparado para ir para Cristo, porque sempre quando a gente rejeita o convite de Cristo, é porque a gente ainda está escravizado. E Jesus te chama para mudar essa história. Você nunca vai estar preparado, mas quando você vem para Cristo, aí Ele vai mudar a tua história. Ele vai te libertar, te transformar, e você vai ser uma nova criatura. Porque todos aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo para a glória de Deus. Mas precisamos ouvir a voz de Cristo, obedecer. E aquele homem tomou uma decisão naquele momento. E a decisão dele foi de ir à presença de Jesus. E a Bíblia vai dizer: e ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Olha só para a sua vida, para a minha vida e para nossas vidas. Aquela capa, o poder romano, ele dava para todos aqueles que estavam vivendo em um estágio difícil da sua vida, de mendigação, porque ele era cego e ele precisava da autorização para pedir esmola naquele tempo. E o poder romano, ele representa as trevas, ele representa o domínio do diabo. E preste bem atenção que eu quero dizer. Muitas vezes o inimigo, ele faz assim na vida de muitos. Ele te dá permissão para você fazer algumas coisas, mas você tem que ficar dominado por ele. Ele até te permite você fazer muitas coisas, mas ele quer que você fique aprisionado por ele. E aquela capa representava o aprisionamento daquele homem. E aquele homem lançando de si a sua capa. Eu não sei qual é a capa que você hoje precisa retirar da sua vida. Um dia eu, falo por mim, estava aprisionado pelos jogos. Se eu não jogasse, eu ficava perturbado do meu juízo. Eu estava aprisionado pela bebida. Eu estava aprisionado na prostituição. Estava aprisionado pela mentira. Estava aprisionado com um coração soberbo. E Jesus um dia me convidou. E eu aceitei esse convite. Eu precisei lançar de mim esta capa. Colocar por terra tudo isso. Vencer tudo isso. E ir na presença de Jesus. É a sua decisão. Não é mais a decisão de Cristo. É a sua decisão. É você que tem que tomar essa atitude. Se quer ou não quer confessar o nome de Jesus. Se quer ou não quer viver com Cristo. Se quer ou não quer ser transformado, libertado e restaurado por Ele. E Jesus me libertou. No dia que eu confessei a Cristo, eu era totalmente dominado. No mesmo dia, na mesma hora, para a glória de Deus, Ele me libertou dos jogos. E Ele disse para mim, por um bom tempo: fuja da prostituição que você vai vencer. E eu ouvi a voz de Cristo, fugi e permaneci na sua presença. E eu não sei qual é a capa hoje que está dominando a sua vida. Se você desejar hoje lançar essa capa por terra também, Jesus continua libertando. Se é o orgulho, o eu, a soberba, nós precisamos colocar por terra. Mas irmão, eu não consigo vencer o vício. Jesus vai vencer por você.
Ele vai te ajudar quando você tomar a atitude de ir na sua presença e ouvir a sua voz e obedecer. Eu não sei como você está, eu não sei qual é a capa que precisa cair hoje na sua vida, mas você precisa tomar decisão para ser liberto, transformado, remido e lavado com o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo para a glória de Deus. E aquele homem, ele foi na presença de Jesus e ele ouviu uma palavra que alegra o meu coração. Jesus perguntou para ele: o que queres que eu te faça? Às vezes a gente fica meditando e... Jesus, mas por que o Senhor fez a pergunta a um homem que era cego, que ele estava precisando ser curado, ter novamente visto? Aí Jesus falou ao meu coração, porque Ele quer ouvir da nossa boca, Ele quer ouvir nós falando, para que o inferno escute, e os céus também, dizendo que você deseja ser liberto, dizendo que você deseja ser transformado, dizendo que você quer a cura dele, o renovo dele, a restauração dele, que você deseja ser tocado por ele, e a sua vida ser transformada por ele, para a glória de Deus. E aquele homem disse para Jesus: Senhor, que eu tenha vista. Jesus, veja. E aquele homem foi curado. Jesus disse: a tua fé te salvou. Vai em paz. Só que aquele homem, meus amados irmãos, ouviu uma palavra de Jesus dizendo: vai, pode ir, vai, você agora pode seguir seu caminho, eu te curei. Mas só que aquele homem não queria só a cura. Aquele homem queria uma transformação na sua vida. Aquele homem queria um novo caminho. Aquele homem queria uma nova história. Aquele homem queria um novo recomeço. Depois está no site lá. E aquele homem, ele não foi. Ele seguiu a Jesus pelo caminho. Olha só, irmão, meus amados, aquele homem não queria só ser curado. Ele queria uma nova história. Ele queria um novo recomeço. Talvez é isso que você está querendo também hoje. E Jesus tem isso para a sua vida. Uma nova história, um novo caminho, um novo amanhecer. Jesus tem o que você precisa para ser liberto, transformado para a glória dele. Jesus tem o poder de transformar aqueles que desejam. Preste bem atenção. Olha só, aquele homem não tinha só o desejo de ser curado, mas ele queria uma nova história. E Jesus, além de curar aquele homem, deu para ele uma nova história, um novo caminho. Aquele homem era cego e era mendigo. Glória a Deus. Preste bem atenção, aquele homem era cego e era mendigo. Jesus cura aquele homem e Jesus o liberta da mendigação. Jesus dá uma nova vida para ele. Jesus transforma a sua vida. Não sei como você está, não sei como você se encontra, mas Jesus tem uma nova vida para você. Tem um novo recomeço para a glória de Deus. Pastor Moisés,